Você já se perguntou o que acontece nos exatos segundos antes do arrebatamento atingir a terra? Aqueles momentos finais revelados pelas Escrituras que mudarão o destino eterno de milhões de pessoas? Este é um instante tão profundo e instantâneo que transformará a eternidade em um piscar de olhos. As Escrituras nos oferecem vislumbres deste momento divino, revelando a precisão do tempo de Deus e a impressionante realidade do retorno de Cristo. O arrebatamento não é um sonho distante ou uma profecia abstrata, é uma certeza absoluta, e compreender o que ocorre momentos antes de seu acontecimento nos capacita a viver em constante prontidão, esperança e fé inabalável. Naqueles segundos finais, o mundo como conhecemos está à beira de uma transformação completa. Os fiéis serão subitamente arrebatados, seus corpos mortais transformados em corpos glorificados e imperecíveis, encontrando-se com Jesus nas nuvens do céu. Simultaneamente, forças espirituais e terrenas convergem, alinhando-se numa orquestração divina que foi planejada desde a fundação do mundo. Os anjos se preparam em formação celestial. A trombeta de Deus está prestes a soar com seu chamado eterno. O Espírito Santo move-se intensamente nos corações dos crentes, garantindo que aqueles que pertencem a Cristo estejam prontos para este momento climático. Os sinais dos últimos dias, as guerras devastadoras, os desastres naturais crescentes, a decadência moral acelerada e os despertares espirituais culminam neste instante, sinalizando que a hora chegou. Cada evento, tanto visível quanto invisível, carrega um significado profundo, guiando os fiéis em direção à vigilância e ao preparo espiritual. Compreender estes momentos nos ajuda a captar a iminência, a intensidade e a beleza do plano de Deus, transformando nossa expectativa de mera curiosidade em prontidão ativa. Nesta mensagem, exploraremos os sinais proféticos, as mudanças espirituais no céu, a transformação instantânea dos crentes, o significado da trombeta celestial e as consequências imediatas do arrebatamento. Você ganhará discernimento sobre a precisão divina destes momentos e aprenderá a viver vigilante e fielmente, para que quando o arrebatamento atingir a terra, você se eleve com confiança, alegria e segurança em Cristo. Os segundos antes do arrebatamento não são apenas momentos de advertência, são momentos de esperança, preparação e significado eterno que determinarão seu destino para sempre. Os sinais de iminência precedem o grande evento celestial. Os momentos antes do arrebatamento são precedidos por sinais inconfundíveis, e Jesus deixou claro que seu retorno não viria sem avisos. Guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais e deterioração moral são todos parte do padrão profético que sinaliza o iminente arrebatamento dos fiéis. Em Mateus 24, Jesus descreve terremotos em vários lugares, fomes e pestilências, enfatizando que estes eventos não são aleatórios, mas marcadores deliberados projetados para alertar seus seguidores. Cada ocorrência é um sinal divino convidando os crentes à vigilância, oração e alinhamento espiritual com o plano divino. O aumento dos conflitos globais é um dos indicadores mais claros. Nações levantando-se contra nações, alianças se desintegrando, e o turbilhão dos poderes políticos apontam para o cumprimento iminente da profecia. No entanto, além dos sinais físicos, há uma dimensão espiritual em ação. A intensidade da decadência moral, o aumento do engano generalizado e a prevalência da iniquidade refletem forças espirituais invisíveis, preparando o cenário para o arrebatamento. Os crentes são chamados a discernir estes padrões, compreendendo que a convergência desses sinais é evidência do tempo preciso do plano de Deus. Desastres naturais servem como precursores, tanto literais quanto simbólicos deste momento. Terremotos devastadores, tempestades violentas e fomes demonstram a fragilidade do controle humano, lembrando os fiéis que a soberania de Deus governa o mundo. Estes eventos são projetados para despertar a consciência espiritual, levando os crentes a buscarem alinhamento com sua vontade e cultivarem santidade. Observar estas ocorrências com discernimento permite aos fiéis reconhecer a aproximação da estação do arrebatamento, fomentando prontidão e reforçando a esperança nas promessas de Cristo. O aumento do engano e dos falsos ensinos é outro sinal crítico que não podemos ignorar. Nos últimos dias, muitos serão desviados,
padrões morais serão corroídos e ideologias opostas à palavra de Deus ganharão influência. Os crentes devem permanecer ancorados nas Escrituras, cultivando discernimento e autoridade espiritual para não serem enganados. Estes sinais não têm o propósito de criar pânico, mas alertar a igreja para a urgência da prontidão. Os fiéis são chamados a vigiar, orar e viver em antecipação da transformação vindoura, garantindo que estejam preparados espiritualmente, mentalmente e emocionalmente para o momento em que o arrebatamento atingir a terra. Despertares espirituais entre os fiéis também marcam as horas finais antes do arrebatamento. Corações são agitados, orações aumentam e o Espírito Santo trabalha para alinhar os crentes com o plano de Deus. Estes despertares refletem a preparação divina, guiando os fiéis em direção a um estado de prontidão. A convergência de sinais naturais, morais e espirituais cria um padrão que sinaliza a aproximação do arrebatamento, convidando os crentes a permanecerem vigilantes, fiéis e confiantes em Jesus. Compreender estes sinais transforma o medo em discernimento, a incerteza em clareza e a antecipação em preparação espiritual ativa para o grande encontro com nosso Salvador. A mudança espiritual que precede o glorioso momento é poderosa e decisiva. Nos segundos antes do arrebatamento, há uma profunda mudança no reino espiritual. Anjos se preparam em formação divina. O trono de Deus está completamente envolvido. A trombeta de Deus está prestes a soar seu chamado eterno. O Espírito Santo move-se intensamente nos corações dos crentes, assegurando que aqueles que pertencem a Cristo estejam espiritualmente alinhados e prontos para o momento transformador que se aproxima rapidamente. Esta mudança é instantânea e abrangente, afetando tanto os reinos visíveis quanto os invisíveis, orquestrada por Jesus com perfeita precisão e timing divino. A mudança espiritual não diz respeito apenas à preparação, mas também à transformação completa. Anjos executam as estratégias de Deus, protegendo os fiéis, guiando eventos e mantendo a ordem divina em meio ao caos crescente. Forças demoníacas, cientes de que o arrebatamento é iminente, tentam semear confusão, medo e distração entre os crentes. No entanto, seus esforços são limitados pela soberania de Deus sobre todas as coisas. Os fiéis que estão ancorados na oração, nas Escrituras e na obediência, experimentam esta mudança como um momento de clareza, capacitação e prontidão, permanecendo seguros na presença e autoridade de Jesus. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental, agitando corações, aumentando o discernimento e despertando a sensibilidade espiritual nos eleitos. Os crentes recebem uma consciência elevada dos tempos, dos sinais e do cumprimento iminente da profecia, que foi declarada há milênios. Esta mudança espiritual também marca um momento de alinhamento entre o céu e a terra, onde os fiéis se tornam plenamente receptivos ao poder transformador de Deus. Os segundos antes do arrebatamento estão carregados de energia divina, chamando cada crente à vigilância e preparação espiritual. À medida que a mudança espiritual se intensifica, o alinhamento dos eventos proféticos torna-se evidente. A convergência de sinais naturais, morais e espirituais orquestra o momento do arrebatamento com precisão divina. Os fiéis que estão espiritualmente vigilantes reconhecem este alinhamento, compreendendo que o momento de transformação é imediato e inescapável para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta mudança enfatiza a urgência da prontidão, a importância da obediência e a centralidade da fé em navegar pelos momentos finais antes do arrebatamento. A mudança espiritual também serve como um lembrete da soberania absoluta de Deus. Cada evento, visto ou não visto, é orquestrado de acordo com seu plano divino perfeito. Os anjos, o Espírito Santo e até mesmo o alinhamento de eventos globais operam sob sua autoridade, garantindo que os fiéis estejam preparados para o momento climático. Reconhecer isso reforça a esperança, fortalece a fé e proporciona segurança de que o arrebatamento ocorrerá exatamente como Deus ordenou em sua palavra. Os crentes são chamados a participar ativamente desta mudança espiritual através da oração constante, obediência incondicional e vigilância permanente. Ao permanecerem espiritualmente alertas e alinhados com os propósitos de Deus, os fiéis se posicionam para experimentar o arrebatamento com alegria, confiança e prontidão. Os segundos antes do arrebatamento
não são passivos. Estão carregados de ação divina, preparação espiritual e significado eterno, tornando essencial que cada crente esteja vigilante, fiel e plenamente engajado no plano que se desenrola de Jesus. A transformação dos crentes será instantânea e gloriosa. Nos exatos segundos antes do arrebatamento, ocorre o evento mais extraordinário, a transformação instantânea de cada crente fiel. As Escrituras descrevem isso como a mudança do corpo mortal para um glorificado e imperecível. 1 Coríntios 15, 51, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 revelam que esta transformação é instantânea, num abrir e fechar de olhos, e acompanhada pelo som da trombeta de Deus. Cada crente que pertence a Cristo experimenta esta mudança miraculosa, deixando para trás a fraqueza, a mortalidade e as limitações da carne. Esta transformação não é meramente física, é espiritual e eterna em sua natureza. Os crentes são revestidos de glória, seus corações e mentes totalmente alinhados com a vontade de Deus, e seus espíritos energizados para encontrar Jesus nos ares. É o culminar de uma vida de fé, obediência e expectativa, onde cada momento de preparação espiritual se realiza neste ato eterno. O mundo inconsciente ou despreparado testemunhará o súbito desaparecimento dos fiéis. No entanto, aqueles que são transformados experimentarão alegria, paz e realização divina como nunca antes imaginaram. As reações durante esta transformação são reveladoras. Os crentes sentirão assombro, amor avassalador e alegria ao serem unidos com Cristo. A clareza espiritual e o poder que recebem permitem-lhes perceber realidades celestiais e compreender plenamente os propósitos de Deus que antes pareciam misteriosos. Esta transformação também demonstra a soberania e o poder de Deus para o mundo que observa, revelando a glória e a autoridade de Jesus de uma maneira que transcende a compreensão humana. A prontidão espiritual é crítica para abraçar plenamente esta transformação. Aqueles que cultivaram uma vida de oração, obediência e discernimento se elevarão sem medo, plenamente sintonizados com o momento divino. Isso ressalta a urgência da fidelidade diária, santidade e vigilância em um mundo cada vez mais hostil à verdade. Cada ato de devoção, cada oração e cada passo de obediência posiciona o crente para experimentar o arrebatamento com confiança e alegria indescritíveis. A transformação também enfatiza esperança e recompensa eternas. Assegura aos fiéis que as provações, os sacrifícios e a firmeza ao longo da vida não são em vão. Cada crente que é arrebatado experimenta o cumprimento das promessas de Deus, deixando a mortalidade para trás para entrar na eternidade com Cristo. Os segundos antes do arrebatamento estão carregados de precisão divina, marcando a transição da vida temporal para a glória eterna que aguarda cada filho de Deus. O som da trombeta celestial marcará o início deste evento glorioso. O som da trombeta celestial marca o momento culminante do arrebatamento. As Escrituras o descrevem como um chamado divino, anunciando a reunião dos fiéis e o início do evento transformador. A trombeta não é meramente um instrumento, mas um poderoso símbolo da autoridade de Deus, intervenção divina e cumprimento da profecia que ecoa através dos séculos, ressoa através do céu e da terra, sinalizando que o momento do retorno de Cristo chegou finalmente. Em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo escreve que a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos vivos, sendo arrebatados para encontrá-lo. Este som une os fiéis, transcendendo as barreiras do tempo, espaço e mortalidade que antes nos separavam. Anjos posicionados amplificam o efeito deste sinal divino, garantindo que cada crente seja transformado e reunido de acordo com o plano perfeito de Deus. A trombeta também serve como um sinal de autoridade e julgamento divinos. Representa o culminar do plano redentor de Deus, o momento em que suas promessas são cumpridas e sua soberania é manifestada para toda a criação contemplar em temor. Os fiéis reconhecem este som como um chamado para se elevarem, para deixarem para trás o mundo temporal e entrarem plenamente na vida eterna com seu Salvador. O momento é preciso, orquestrado por Jesus com ordem perfeita, não deixando espaço para hesitação ou confusão entre aqueles que estão preparados para este grande encontro. Simbolicamente,
A trombeta tem profundo significado bíblico. No Antigo Testamento, trombetas sinalizam intervenção divina, guerra ou assembleia, como em Josué 6 ou Levítico 23. No contexto do arrebatamento, significa a reunião do povo de Deus, o clímax da história redentora e a revelação de sua glória como nunca antes vista. O som alcança os corações dos crentes, despertando prontidão, fé e temor reverente, enquanto simultaneamente sinaliza ao mundo que um ato divino ocorreu diante de seus olhos incrédulos. A trombeta marca o momento final antes da transformação e ascensão ao encontro do Senhor. Cada detalhe, o momento, o som, o efeito espiritual, é divinamente orquestrado com perfeição celestial. Os fiéis respondem instantaneamente, elevando-se para encontrar Jesus, experimentando a plenitude da glorificação e entrando na eternidade para sempre. Compreender o significado da trombeta celestial ressalta a importância da prontidão, alinhamento espiritual e fé ativa em nossas vidas diárias. É tanto um chamado quanto uma promessa divina. Aqueles que pertencem a Cristo se elevarão, e o cumprimento do plano de Deus será revelado inequivocamente para toda a criação testemunhar. As consequências imediatas após o arrebatamento serão dramáticas e reveladoras. Os momentos imediatamente após o arrebatamento são marcados por profunda transformação, tanto visível quanto invisível. Os fiéis, agora glorificados e unidos com Cristo, desapareceram da terra, deixando um mundo atordoado e perplexo com o que acaba de acontecer. Aqueles que ficaram para trás enfrentarão a realidade da ausência súbita, caos e confusão generalizados. A ordem espiritual e natural mudou drasticamente, sinalizando o início da tribulação e o desenrolar do plano divino de Deus para os últimos dias. Para a Igreja, este momento é de realização, alegria e segurança eterna. Cada ato de fé, oração e obediência culmina neste instante, quando os crentes se elevam para encontrar Jesus face a face. Os corpos glorificados, radiantes com luz divina, refletem a perfeição e santidade do próprio Cristo em seu esplendor. Os fiéis experimentam clareza, compreensão e paz inabalável, plenamente conscientes de que são parte do plano eterno de Deus que se desenrola agora diante de seus olhos. Na terra, as consequências imediatas são tangíveis e devastadoras. Famílias, comunidades e nações enfrentam o súbito desaparecimento de milhões de pessoas, criando confusão e medo sem precedentes. Governos e líderes lutam para compreender o evento sem paralelo na história humana, enquanto aqueles que ignoraram as verdades espirituais agora confrontam a dura realidade da profecia cumprida diante de seus olhos. As implicações espirituais são igualmente profundas e irreversíveis. À medida que o reino invisível se transforma, anjos executam estratégias divinas e forças demoníacas reagem ao plano soberano de Deus com fúria. Os crentes são lembrados de que as consequências imediatas não dizem respeito apenas ao que acontece com o mundo, mas à sua prontidão e fidelidade pessoal. Aqueles preparados no coração e espírito experimentam o culminar das promessas divinas, enquanto os despreparados enfrentam incerteza e desespero crescentes. Este momento enfatiza a urgência da vigilância constante, a necessidade de alinhamento espiritual e a importância de viver cada dia na expectativa do retorno de Cristo. As consequências também reforçam a esperança eterna. Apesar do caos e da ruptura na terra, os fiéis estão seguros em Jesus para sempre. Sua transformação, sua ascensão e sua união com Cristo servem como uma demonstração do poder de Deus, fidelidade às suas promessas e o triunfo final de seu plano perfeito. O arrebatamento remodela a realidade, trazendo cumprimento à profecia, reafirmação aos crentes e clareza de propósito à Igreja em sua missão eterna. Viver em antecipação ao arrebatamento deve ser nossa prioridade absoluta. Ao refletirmos sobre os momentos segundos antes do arrebatamento, as lições são cristalinas e inescapáveis. Vigilância, fidelidade e prontidão não são opcionais em nossas vidas. São essenciais para nossa salvação eterna. Jesus revelou através das Escrituras os sinais, a transformação e a orquestração celestial que precedem seu retorno glorioso. Compreender estes eventos equipa os crentes a viverem com propósito, esperança e confiança inabalável no plano soberano de Deus. O arrebatamento é um evento divino de precisão absoluta.
A transformação dos crentes, o som da trombeta celestial e as consequências imediatas são todas orquestradas por Jesus, demonstrando sua soberania e o cumprimento da profecia que foi declarada milhares de anos atrás. Para aqueles preparados, estes momentos estão repletos de alegria, clareza e segurança eterna. Para o mundo deixado para trás, servem como advertência e chamado ao reconhecimento da autoridade de Deus sobre toda a criação. Os crentes são chamados a viver cada dia com consciência espiritual, oração constante e obediência incondicional. Os sinais dos tempos, as mudanças espirituais e os marcadores proféticos são todos lembretes para permanecermos alinhados com a vontade perfeita de Deus. A prontidão é cultivada através da fé viva, vigilância constante e engajamento ativo nas disciplinas espirituais, garantindo que, quando o arrebatamento ocorrer, cada crente se eleve com confiança e alegria ao encontro do Senhor. Em última análise, os segundos antes do arrebatamento são um lembrete do timing perfeito de Deus, sua fidelidade inabalável e seu plano supremo de redenção para aqueles que o amam. Os fiéis são chamados a vigiar, orar e se preparar, vivendo em antecipação ao glorioso momento quando encontrarão Jesus nos ares para sempre. Esteja pronto agora mesmo, permaneça fiel em todas as circunstâncias e abrace a esperança da eternidade, sabendo que o arrebatamento é iminente e cada segundo conta para aqueles que pertencem a Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, não hesite em compartilhá-la com aqueles que você ama. Ajude-os a se prepararem para este momento glorioso enquanto ainda há tempo. Inscreva-se em nosso canal para mais revelações proféticas que o ajudarão a discernir os tempos em que vivemos. Deixe seu comentário sobre como esta mensagem impactou sua caminhada com Cristo e o despertou para a urgência da hora. O tempo é curto, querido irmão e irmã. A eternidade nos aguarda e o noivo está voltando para buscar sua noiva. A questão é, você estará pronto quando a trombeta soar?